Ô, Mônica, e aí entrando nessa coisa, na questão da pandemia, vamos lá para alguns pontos. Primeiro, por que você acha, quer dizer, já tem resposta sobre isso, de por que crianças foram menos afetadas pelo Covid do que adultos? Então, a gente não sabe se a criança foi menos afetada. As crianças pegam o Covid do mesmo jeito que o adulto. A questão é que nas 2 primeiras cepas que apareceram, as crianças foram menos mortes também, né? Não, as crianças eram assintomáticas. Era difícil você ter uma criança mais sintomática. Aconteceu? Óbvio que aconteceu. Mas eram bem menos sintomáticas. Então, muitas das vezes, a gente não testou as crianças. Mas na teoria não era para, assim, número de mortes, pensando assim, não era... Criança, já que ela é mais fraca, ela não morreria mais? Não. E não tem como botar máscara, né? Criança não é mais fraca. Não. O que acontece é o seguinte, as pessoas têm essa ideia de que a criança tem um sistema imunológico fraco. Eu nem acho isso, eu só falei porque tem muita gente que acha. Aí eu só quis simular aqui como seria uma pessoa ignorante falando. Se preocupa não, depois que eu perguntei qual o ponto da especialização sua que você começa a estudar saúde para uma doutora? Você perguntou se era escritório que ela trabalhava. Também. Não vai ter pergunta mais idiota que a minha, relaxa. Então, na verdade, a criança tem um sistema imunológico muito ativo. Porque a gente faz uma série de vacinas quando elas nascem, porque elas não têm anticorpos ainda, porque elas não foram expostas às doenças pelo tempo de vida. Mas o sistema imunológico da criança funciona muito bem, né? Salvo aquelas que têm doenças específicas do sistema imunológico. Estou falando de crianças normais, ígidas. E o que se sabe é que o Covid, na verdade, o que causou essa grande mortalidade do Covid não foi o vírus em si. É a reação inflamatória que o vírus provoca no organismo. E aí, as pessoas mais velhas e com comorbidades têm reações inflamatórias mais potentes do que as crianças, por exemplo, que estão em plena atividade imunológica. Entendeu? Então, nas 2 primeiras cepas, a gente viu assim, os pais contaminados, positivos, e as crianças batendo um bolão, sem nada, sem nem sintoma. Dificilmente você tinha uma criança sintomática. Por isso a ideia de que as crianças se contaminaram menos, mas a gente não sabe se isso é real. Não sabe, né? A gente não testou. Porque é até um pouco assustador isso que o Rafa tá falando, porque... Desculpa. Não, é assustador que eu digo pela diferença de tratamento, porque o tempo inteiro usa máscara, passa álcool gel na mão, e a criança não tem como usar máscara, por exemplo. E ninguém falava nada sobre isso, entendeu? Por isso que ficou essa ideia. Porque elas realmente foram poupadas das formas graves das 2 primeiras cepas. Essa Ômicron, a gente viu as crianças muito mais sintomáticas, internando muito mais. Então, assim... Eu acho que a gente tem que realmente tentar fazer de tudo para frear esse vírus, porque a gente não sabe se numa próxima cepa vai ser agressiva para as crianças. A gente está falando do que a gente conheceu até agora, é uma doença nova, então daqui para frente só Deus sabe.